Saudações a todos os ouvintes da Rádio Zambésia FM. Mais uma vez está no ar o programa O Poder da Esperança. Estamos em direto hoje, a partir dos estudos da Rádio Zambésia FM 106.6. Nesse programa que temos aprendido bastante a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, que é a Bíblia. Temos estudado vários assuntos de tamanha importância. E ontem nós falávamos sobre o namoro e também falamos sobre os filmes, as músicas, o futebol. E nós aprendemos quais são os conselhos bíblicos com respeito a essas coisas. Foram questões que os caros ouvintes colocaram e nós apenas respondemos às suas preocupações, às vossas preocupações. E hoje tem uma questão que foi colocada já passa muito tempo e vamos precisar de, com muita calma, com muita reverência, já nos preocuparmos com esse assunto, que fala sobre adoração a Maria, Mãe de Jesus. Algumas pessoas têm chamado ela de Imaculada, Santíssima. Então nós hoje vamos falar sobre Maria. E a preocupação que fica é, podemos adorar a Maria? Será que há uma orientação bíblica a respeito da adoração a Maria? O que a Bíblia fala sobre isso? Então nós queremos que aí o caro ouvinte onde estiver, ou o caro ouvinte que nos colocou a pergunta, nós esperamos que esteja aí nos a escutar, esteja aí a nos acompanhar, porque nós vamos trazer as respostas bíblicas sobre essa pergunta. Mas antes de começarmos com o estudo de hoje, nós gostaríamos de fazer uma breve oração para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Aí, feche os seus olhos onde você estiver e juntos vamos orar. Vamos orar, caro ouvinte. Santo, santo és tu, Senhor, que habita nos altos céus. Obrigado porque a sua glória e a sua luz permanecem de eternidade a eternidade. No estudo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Um assunto que é controverso entre várias e muitas religiões, muitas congregações religiosas. Mas nós hoje vamos trazer as respostas bíblicas sobre esse assunto. Por favor, Senhor, abra as nossas mentes, abra o coração dos ouvintes, de modo que compreendam hoje qual é a verdade sobre a Maria. E de modo que no fim possam tomar uma decisão firme, que é de acordo com as Sagradas Escrituras. Obrigado porque nos tens acompanhado e nos tens protegido. Em nome de Jesus, amém. Bom, para nós podermos estudar hoje, nós vamos hoje apresentar aí o nosso instrutor hoje, o Munir, que vai saudar e depois nós vamos começar com o estudo de hoje. Instrutor, saudar, depois vamos começar com as perguntas. Saudações, caros ouvintes. Dizer com um grande prazer que mais uma vez nos encontramos aqui para juntos estudarmos aquilo que é a Palavra de Deus e podermos também esclarecer biblicamente algumas questões levantadas por caros ouvintes. Obrigado pela saudação. Nós vamos neste momento já partir para o assunto. A Maria foi mãe de Jesus. Ela provavelmente tenha vivido no primeiro século antes de Cristo e também primeiro século depois de Cristo. Compreende-se assim? E pelas Sagradas Escrituras, ela recebeu um dom de Deus de que ela seria a mãe de Jesus. Quando o anjo apareceu para Maria, falou para a mulher que ela viria a nascer um filho que seria chamado o Salvador, Emmanuel, Deus conosco. E antes de começarmos com o estudo de hoje, é importante nós fazermos entender ao caro ouvinte que nós, os adventistas do sétimo dia, nós não odiamos a Maria. Se você conhece algum adventista do sétimo dia que odeia a Maria ou que fala mal sobre a Maria, a mãe de Jesus, fica a saber que esse não é adventista. O nosso problema não é com a Maria, mas nós vamos tentar entender, então, o que a Bíblia fala sobre adoração. Mas antes de começarmos a falar sobre a Maria exatamente, eu gostaria de atrair os ouvintes, de chamar os ouvintes, convidar os ouvintes a lermos juntos a Palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20. Antes de falarmos sobre a adoração a Maria, nós precisamos compreender qual é a ordem, qual é o mandamento que Deus colocou sobre a adoração. A quem nós devemos adorar? Nós precisamos entender primeiro este princípio, o que é adoração e a quem nós devemos adorar.
Nós, quando lemos o livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 3, lá nos 10 mandamentos, aqui tem uma ordem divina. O livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, diz assim: não terás outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento. Deus aqui diz que nós não devemos adorar a outros deuses além dele, exclusivamente a ele, porque a adoração só pertence a Deus. O segundo aspecto, no versículo 4 do Êxodo 20: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas abaixo da terra. Essa é a segunda ordem que Deus dá. Primeiro, não devemos adorar a nenhum outro Deus além dele, o único, e não devemos fazer nenhuma imagem, não estamos autorizados de fazer escultura ou imagem de alguma coisa, semelhança do céu ou da terra, para adorar. E no versículo 5, o Senhor diz assim: não te prostrarás diante dele, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Por que Deus usa a palavra desprezo? Porque lá o povo de Israel por algum tempo se desviou de Deus e acabou adorando os outros deuses, fazendo para si imagens de escultura, e isso aborrecia a Deus, ofendia a Deus. Então nós temos um princípio bíblico estabelecido pela Bíblia, que a adoração deve ser dirigida apenas a Deus. Então nós vamos entender de maneira mais profunda já adiante quem é Maria e o que a Bíblia fala sobre Maria. Então vou convidar o instrutor Munor já para começar a explicar esse assunto. Quem é Maria e o que a Bíblia fala sobre a Maria? Obrigado pela essa questão. Nós vamos responder a essa questão com evidências bíblicas de quem é Maria e o que a Bíblia retrata a respeito da Maria. E quando vamos para livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Aqui nós conseguimos ver uma previsão bíblica que realmente, nos últimos tempos, poderá nascer alguém chamado Emanuel, e esse nascimento dele, a forma do nascimento desse Emanuel, que é o Senhor Jesus Cristo, poderá nascer digamos, no ventre de uma virgem. E que, quando vamos para as evidências bíblicas que realmente apoiam essa previsão de profeta Isaías, em que foi efetuada há 700 anos, e por sua vez houve o cumprimento dessa profecia, a chamada profecia messiânica, temos uma evidência bíblica que isso se efetuou realmente. Quando vamos para o Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho, Mateus capítulo 1, quando vamos para o Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte: e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzindo significa Deus conosco. Aqui nós conseguimos concretizar que houve uma previsão bíblica que poderia nascer Emanuel, o Senhor Jesus Cristo, e por intermédio de uma virgem, em que quando vamos para o Evangelho de Mateus, isso depois de 700 anos acabou se cumprindo essa profecia messiânica, que demonstra que realmente esse acontecimento se efetuou. E a virgem que se responsabilizou no cumprimento dessa profecia messiânica foi a Maria. A Maria foi a mãe do Senhor Jesus Cristo, num contexto de ser usada por Deus para que pudesse cumprir aquilo que são os desígnios do próprio Deus, respondendo biblicamente quem é a Maria e qual foi o papel dela para o cumprimento da profecia messiânica. E existem também algumas evidências bíblicas que demonstram que realmente a Maria, sim, como sendo usada por Deus, porque na época era complicado uma pessoa ser usada por Deus. Implica dizer que a Maria era uma pessoa sincera, que andava nos caminhos de Deus. E dentre as mulheres que Deus identificou na terra, achou melhor conceber a Maria essa bênção de poder nascer o nosso Senhor Jesus Cristo. E nisso tudo, nós consideramos também essa parte no
não desembaraçamos aquilo que são as qualidades da Maria com relação à aprovação de Deus para que se tornasse a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a mãe biológica nesse caso. E quanto à questão de adoração, que em algum momento nós temos sido ao nível do mundo, que a Maria é digna de ser adorada por conceber o Filho, o Senhor Jesus Cristo, e isso nós vamos evidenciar biblicamente, se é possível. Algumas pessoas que andaram no caminho de Deus, aquelas ditas santas, têm dignidade de serem cultuados, e se possível também os anjos merecem adoração. Mas antes eu gostaria de trazer alguns relatórios que dizem respeito a algumas doutrinas, alguns conceitos que são concedidos por intermédio da Igreja Católica com relação ao papel da Maria e também a própria data cronológica também. Quando analisamos um documento intitulado Eis que ele vem, nos dá algumas evidências. Diz que no ano 375, isso depois do Senhor Jesus Cristo, inicia o processo de veneração dos anjos e dos santos mortos e o uso da imagem. Quer dizer, existem alguns acontecimentos cronológicos chamadas heresias da Igreja Católica, que são tradições, foram arquitetadas e organizadas para serem consideradas como sendo da autoridade divina. E nos anos 431 encontramos a exaltação da Maria e ela é designada como a mãe de Deus. E quando vamos para outra data cronológica dos anos 600, onde se principia a oração dirigidas a Maria e aos santos mortos e os anjos, nós vamos, com base nessas evidências bíblicas, com base nessas evidências históricas, vamos ver se realmente a Maria é digna de ser cultuada, ser adorada, ou dirigirmos a oração a ela, e se isso é correto, se possível também os anjos. E quando vamos para o último livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, diz o seguinte: E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal, eu sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui nós conseguimos ver o apóstolo João na ilha de Pátimo a receber a presença do anjo, e quando recebe a presença de anjo, uma presença glorificada, ele acaba tomando a atitude da adoração em relação a esse anjo que se presenciou diante dele. Mas o que acontece? O próprio anjo negou a adoração do apóstolo João, dizendo: não, a adoração não pode ser dirigida a mim como anjo, mas somente adore a Deus que criou o céu e a terra. Aqui nós conseguimos evidenciar biblicamente que os anjos não merecem nenhuma adoração, e eles também não aceitam adoração se em algum momento nós tentarmos adorar a eles. E vamos ver outra evidência bíblica, se realmente também as criaturas, nesse caso o homem, tem esse privilégio de ser cultuado, adorado. Quando vamos para Carta aos Romanos, capítulo 1, Carta aos Romanos, capítulo 1, acaba nos dando alguns relatórios em relação à adoração dos seres humanos, dos nossos semelhantes. E aqui diz o seguinte: Romanos, capítulo 1, versículo 25: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Quer dizer, houve uma mudança da adoração em relação ao nosso Criador, e as pessoas acabaram organizando ou preparando as suas atenções de adoração para criaturas iguais a eles. Automaticamente essa adoração é negada com base bíblica, quer dizer, o homem não é digno de ser adorado. E existe também uma preocupação com relação àquilo que é a intercessão que a Maria faz, e além da intercessão, algumas pessoas creem que realmente a Maria foi ao céu. E se foi ao céu, tem um papel lá ao céu, ao lado do seu Filho Jesus Cristo, que é interceder por nós. É por isso algumas pessoas acabam dirigindo orações
em relação a Maria para receber um favor de Deus. Nós vamos evidenciar se em algum momento aquelas pessoas que andaram no caminho de Deus têm essa oportunidade de estarem nos céus. Quer dizer, em algum momento, quando a Maria morreu, acabou ascendendo para o céu e sentou à destra do seu Filho Jesus Cristo e continua intercedendo a favor daqueles que o creem. E quando vamos para a evidência bíblica que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, aqui acaba dando um exemplo de alguém que andou também no caminho de Deus, que segundo também a Bíblia seria uma pessoa digna, merecedora da adoração e também merecedora de estar no céu e não dentre os mortos. Gostaria que juntos, caro ouvinte, onde está, pudéssemos folhear as Escrituras Sagradas, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 29, diz o seguinte: Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. E quando vamos para o versículo 34 do mesmo capítulo 2, diz o seguinte: Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Aqui nós compreendemos que realmente nem aquelas pessoas que praticaram as boas ações não transcenderam o céu. Assim como Davi está aqui na terra, Maria também está aqui na terra morta, à espera da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo para ser ressuscitada dentre os mortos, para receber o galardão da salvação. Em outras palavras, está querendo dizer que a Maria não está no céu e não está a interceder por ninguém. E para não deixar de fora, e se não está a interceder aqueles que dirigem a oração a ela, então quem é o intercessor entre o homem e o próprio Senhor, o próprio Deus Criador do céu e da terra? Quando vamos para a carta ao Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo. Quer dizer, quando nós dirigimos as nossas orações a Maria, automaticamente essas orações não são recebidas, porque ela não sabe e não tem essa capacidade. Nenhum ser humano tem a capacidade de poder receber as orações do outro e dirigir diretamente a Deus. Mesmo que seja papa, mesmo que seja bispo, arcebispo, padre, mesmo que seja ancião, mesmo que seja pastor, qualquer que seja a pessoa não tem competências para poder fazer a intercessão entre o homem e o próprio Deus Criador do céu e da terra, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, as orações que nós temos dirigido a Maria, biblicamente nós não encontramos nenhuma evidência que favoreça esse ato, que indique que realmente o homem tem esse privilégio de poder receber as orações e dirigir ao próprio Deus. Isso são evidências bíblicas. Muito obrigado. O caro ouvinte aí já está a compreender que quando nós lemos a Bíblia, nós não encontramos assim evidências bíblicas de que a Maria deve ser adorada. Antes de partirmos para as evidências sobre aonde foi sepultada Maria, então nós, quando olhamos para a Bíblia, não encontramos nenhuma evidência sobre esse assunto. Então nós vamos, antes disso, convidar os caros ouvintes a também lermos o livro de Atos, capítulo 4, só para entendermos qual era a visão dos apóstolos sobre adoração, o que eles entendiam sobre adoração e salvação. Porque muitas vezes nós criamos teorias e dizemos que foram os apóstolos que criaram, e dizemos que foram os discípulos de Jesus que disseram isso. Enquanto não, nós criamos, nós inventamos. E quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro, uma vez estava se dirigindo ao templo e encontraram um menino ali à porta do templo.
E o Pedro e o seu companheiro disseram: nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós te temos, nós te daremos. E naquele momento Pedro disse: em nome de Jesus Cristo, levante-te e anda. Aquele milagre do apóstolo Pedro, operado pelo Espírito Santo, mexeu com os fariseus, ofendeu os fariseus. Os fariseus não criam em Jesus Cristo como Salvador, eles não acreditavam em Jesus Cristo. E os discípulos, Pedro e seu companheiro, foram levados para um interrogatório, para um julgamento nesse caso, e perguntaram a eles com que autoridade eles faziam aqueles milagres. E no versículo 12 do capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, Pedro respondeu desta maneira: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então Pedro cria e tinha certeza que a única pessoa que nos pode dar a salvação é Jesus Cristo, e não há nenhum outro nome acima do céu ou debaixo do céu que pode salvar o homem senão Jesus Cristo. Então, se Maria pudesse salvar, pudesse nos garantir a salvação, ela seria mencionada. Em nenhuma parte da Bíblia Maria é mencionada. E a última vez que nós encontramos o relato sobre Maria na cruz é junto à cruz, quando Jesus estava para morrer. Jesus disse a João: João, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Jesus, como sabia que Maria ficaria quase sozinha, Jesus deu a responsabilidade ao apóstolo João de cuidar a Maria. E João foi o único discípulo que morreu por doença natural. E João cuidou da Maria até o quanto pôde. Mas quando nós lemos a Bíblia, o apóstolo João escreveu todo o livro do Apocalipse. Em nenhuma passagem do livro do Apocalipse João menciona sobre adoração a Maria. Se Maria fosse adorada, João, o último discípulo com quem viveu mais tempo com Maria, daria orientações para nós adorarmos a Maria, mas ele não fala disso. Então, não há evidências bíblicas que a Maria tem que ser adorada. E quando nós vamos também para informações históricas sobre aonde a Maria foi sepultada, aonde os restos mortais da Maria foi sepultado, nós conseguimos ler muitos relatos históricos sobre o sepultamento da Maria. E nós gostaríamos de convidá-lo que a Maria, o túmulo da Maria fica em Jerusalém, localizado no Vale de Cedron, no pé do Monte das Oliveiras, também conhecido por Getsemane. Está lá uma tumba na Igreja da Assunção. Lá onde foi sepultada a Maria, agora foi construída uma igreja por cima, como demonstração de que os restos mortais da Maria estão lá e nós devemos adorar a Maria. E a palavra usada, quando se trata de Maria ir ao céu, a palavra usada não é ascensão. A ascensão significa subir. Aquilo que aconteceu com Jesus lá. Jesus subiu aos céus e os discípulos viam a Jesus. A palavra usada quando se trata de Maria é a palavra assunção. Diz assunção da Maria. A palavra assunção é a mesma coisa a dizer possibilidade, é a mesma coisa a dizer algo sem muita prova. Então, mesmo as pessoas que estabeleceram o princípio de que a Maria tem que ser adorada, essas pessoas não têm certeza. É uma possibilidade que eles avançam. Não há uma prova de que a Maria ressuscitou e foi levada aos céus. Então, apresentam como uma possibilidade. E não podemos crer em algo que não tem prova, em algo que não é bíblico e em algo que não tem um sustento bíblico. Então, nós conseguimos compreender isso. O caro ouvinte aí pode pesquisar, pode procurar informações em vários lugares sobre o local onde a Maria foi sepultada, de encontrar. Infelizmente, no local onde a Maria foi sepultada, muitas pessoas visitam por ano, indo lá, ajoelhando, deixando seus pedidos de oração, como se quisessem dizer que a Maria pode resolver os problemas delas. As pessoas se deslocam de um país para o outro à procura de solução dos seus problemas na Maria, enquanto tem uma Bíblia bem perto de si, enquanto tem Jesus bem perto de si. A Bíblia diz que quem clamar por meu nome, essa pessoa será salva. Você não precisa se deslocar para lugares distantes para alcançar salvação. É só você clamar o nome de Jesus Cristo e Ele te salvará. Então nós gostaríamos aí de ajudar o caro ouvinte a compreender isso. E nós, antes de terminarmos o programa, nós gostaríamos aqui de convidar ao nosso instrutor Moner para fazer últimas considerações em 4 minutos, ou se não 5 minutos, e aí nós encerrarmos o programa
e garantindo que nas próximas edições nós vamos ainda continuar a responder às vossas preocupações. Obrigado. Dizer que em relação àquilo que nós acabamos aprendendo aqui, evidenciando biblicamente que isso é abominação e é pecado dirigir orações a Maria, é pecado mesmo, não é uma questão de brincadeira, porque se trata da adoração, e quando se trata da adoração não é uma questão de se brincar com ele, é uma questão de vida ou morte, como nós bem sabemos. E as pessoas acabam se agarrando às tradições e rejeitando a palavra de Deus. Parece que o mundo agora está mais aberto para receber a mentira do que a verdade. Mas creio que mediante as evidências bíblicas aqui, nós conseguimos compreender que realmente isso não é correto, isso é uma tradição. Só para trazer mais ênfase em relação a esse comentário, gostaria que juntos pudéssemos abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 7. O Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 7, diz o seguinte: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, dos corpos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizeis bem, invalidais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. Aqui nós compreendemos que realmente as pessoas parecem estar muito apegadas à tradição, estão dispostas a obedecer toda a tradição, mas acabam deixando a palavra de Deus ao lado. Porque quando vamos para as evidências bíblicas, mostram que realmente a palavra de Deus é a luz para os nossos pés, lâmpadas para o nosso caminho. Quando vamos para o livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, acaba nos dizendo que a palavra de Deus serve de lâmpada e luz para nos dizer onde devemos andar e onde não devemos andar. O apelo que eu poderia trazer ao caro ouvinte é que pudessem tomar algumas atitudes que se encontram no livro de Atos dos Apóstolos, que algumas pessoas também que não gostariam, que não desejaram que pudessem ser mentidas e enganadas, tomaram. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, diz o seguinte: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tesalônicas, porque de bom agrado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras Sagradas para estas coisas eram assim, para compreenderem que essas coisas eram assim. Aqui nós encontramos o povo de Bereia, e o povo de Bereia tinha uma mente aberta com relação ao povo de Tesalônica, em que eles, ao receber a palavra de Deus, examinavam de uma forma rigorosa para compreenderem se realmente aquilo que os discípulos diziam, isso poderemos comprovar com base bíblica. E esse também é meu apelo ao caro ouvinte, é um desafio que eu proponho a ti, que a sua base de sustento, nesse caso, deve ser a palavra de Deus. Qualquer um que traz uma informação, um conhecimento adicional em relação à salvação, em relação à adoração, as perguntas nossas devem ser: onde está escrito isso que você está a dizer? E que evidências bíblicas apoiam essa sua ideia? E quando tomada essa decisão, esse modo de pensar, automaticamente poderemos nos achegar à verdade. Obrigado. Muito obrigado. Já mesmo estamos para terminar o programa. Gostaríamos de deixar um apelo muito direto, um apelo muito importante para você que nos ouve aí. Provavelmente você cresceu numa igreja onde foi ensinado que devemos adorar a Maria e os santos. Isso não é bíblico. Nós gostaríamos de deixar isso claro para si, mas nós gostaríamos de lembrar para ti o que a Bíblia recomenda é o livro de Apocalipse 14, versículo 7 diz assim: e ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. A única pessoa que nós devemos adorar é somente a Deus, porque Ele é criador dos céus e a terra. O ser humano não pode ser adorado, porque o ser humano é pecador. E o apelo que nós queremos fazer para ti hoje é o seguinte: a Bíblia, no livro de Apocalipse 18, versículo 4, deixa um apelo para você, principalmente você que talvez cresceu numa igreja onde a Maria tornou-se uma deusa,
onde a Maria tornou-se uma intercessora, mas a Bíblia não ensina isso. O apelo para ti é Apocalipse 18:4. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas não vão cair sobre ela e não o atinjam. Você precisa fugir desse tipo de adoração, porque isso é pecado, isso é abominação para Deus. Se você quer sofrer as consequências do fogo divino no último julgamento, continue adorando o que Deus proibiu. Mas se você quer se afastar de toda a contaminação, de toda a abominação, o nosso convite é simples: afasta-se desse tipo de adoração, contacte-nos, nós vamos orar para ti e vamos estudar consigo a palavra de Deus, através dos seguintes números: 840343-729, 840343-729, 86-37-060-30, 86-37-060-30. Contacte-nos, vamos orar consigo e vamos aprofundar mais os conhecimentos sobre este assunto e mais outros assuntos. Que Deus o abençoe. Continue escutando os nossos programas. E vamos fazer uma breve oração para terminar o programa de hoje. Vamos orar? Santo, santo és tu, Senhor, porque hoje o Senhor abriu a nossa mente, porque há vários ensinos errados, há vários ensinos incorretos sobre a Bíblia e as pessoas têm sido arrastadas pelo engano. E nós queremos agradecer porque o Senhor não nos deixa enganados, porque existe a verdade lá na Bíblia. Mas muitas pessoas, porque não estudam as palavras por elas mesmas, elas são enganadas. E nós queremos pedir que essas pessoas que são enganadas, são seduzidas, são atraídas pelo inimigo, possam abrir os seus olhos a partir desses programas e comecem a estudar pessoalmente a palavra de Deus. Obrigado porque nos usou hoje para transmitirmos a palavra de Deus e permita que isso que ensinamos nós também possamos viver e ser fiéis a isso e continuarmos ainda com mais força de ensinar as pessoas. Obrigado pelo estudo de hoje. Abençoe os ouvintes a tomarem a decisão de afastarem-se de todo tipo de adoração falsa. Em nome de Jesus suplicamos. Amém.